Queridas irmãs e irmãos, que as rosas floresçam em vossa cruz. Prazer inenarrável estar com vocês, felicidade absoluta, acreditem. Estejam conosco hoje, agora e sempre. Este ano é a segunda ocasião que a gente vai falar de alma, né? Quando foi? Em março estiveram aqui de forma brilhante Maria Gabriela, Arthur Berberian e o inesquecível tio Jaque, vulgo Adalberto. Na ocasião, eles diziam de vícios e virtudes da alma. Nós saímos daqui com uma batata quente na mão, porque provavelmente, se meditamos após o trabalho, chegamos à conclusão de que a nossa alma tem mais vícios ou mais virtudes na sua atual possibilidade. Bom, eu fiz as minhas contas, não vou dizer o resultado, porque eu tenho um nome a zelar. Aí eu pergunto se vocês fizeram as contas de vocês e recomendo. Se não fizeram, que façam. Mas, enfim, que naquela oportunidade, o que a gente pôde apreender, ou pelo menos o que nos foi oferecido? Pela Gabi, o quão difícil é, na contemporaneidade, dar conta de formar uma alma viciosa. Ato falho. Uma alma virtuosa. A Gabi diz que não está fácil para ninguém, né? Já começou assim. Aí veio o Arthur, que é o nosso superboy PhD, dizer das nossas condições de começar a pensar e, pensando, dar melhor conta de constituir uma alma nutritiva, saudável, viável. Ele nos propôs um exercício socrático, matemático. O meu Mercúrio ficou maluco e eu não cheguei no resultado da conta, mas foi interessante, porque deu um pouco da medida do quão difícil é pensar. Esse foi o Arthur. E o tio Jaque, o Adalberto, o que nos ofereceu? Fora o charme e a beleza libriana. Ele nos ofereceu uma perspectiva filosófica do tema. E foi um pouco mais fundo na questão daquilo que ele reputa que nos prejudica de uma maneira importante. O que é aquilo? Aquilo é a subjetividade. Mais especificamente, a má subjetividade. Esse é um resumo bem resumido do que aconteceu anteriormente, no capítulo anterior. Hoje vem o Ricardo, o geminiano do Ricardo, que já se foi, logo posso falar dele. Ai, Ricardo, você está aí, querido. Sugar. Geminiano muda de lugar. Mas o Ricardo foi feliz em focar na questão da imortalidade. O que é morte, o que não é morte, o que é vida, o que é o tempo. Não é isso, Ricardo? As coisas não são o que a gente pensa que elas são, até por conta daquela dificuldade que a gente já comentou, que a gente tem de pensar. Aí o Ricardo veio falar da imortalidade, né? Falou bem. E veio dizer para a gente que foi lindo. Né? Você vem parafraseando o Francisco. Francisco, é isso? Francisco de Assis, né? Que ele falava assim, a morte é minha irmã. Olha, uma morte irmã, que beleza, que intimidade com a morte, que familiaridade, que gratidão com a morte, chamá-la de irmã. Esse foi o legado do Ricardo hoje. Obrigada, viu, Ricardo? Aí veio a nossa calopsita. A calopsita Davi José. Olha o nome, gente. Davi José. Em sendo Davi José, ele corajosamente, primeiro, foi voluntário a participar aqui do seminário, né? Porque, para quem não sabe, o seminário
ele é feito por estudantes, de estudantes para estudantes. Só que um estudante tão novinho assim, dá o nome para falar aqui, gente, eu achei uma graça. E o David veio bem. Viu, David? Parabéns. Ele veio falar para a gente de alma por alguém que sabe muito de alma, né? Que é Platão. E que vai olhar para a alma com uma perspectiva que antecede, mas que confirma a perspectiva cristã do que é a alma, né? Então, já que todo mundo fez tudo isso, valeu, joinha, não tenho mais nada para fazer. Não tenho nada para fazer. Não, vou tentar alguma coisa. Vamos lá. Vou pegar alguns... A gente vai iniciar com alguns trechos bíblicos, tá? Só para a gente se situar nessa história de quem somos nós na aquisição, construção, manutenção da alma, onde a gente está. Muito bom. Eu vou me valer da parábola do filho pródigo. Aí vão dizer assim, de novo, até vocês aprenderem. Olha aqui. Lucas, em 15, fala assim: chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Eu achei interessante trazer, porque quem que ia ouvir? Né? Com quem, afinal de contas, Cristo Jesus era popular? Com um pessoal parecido com a gente. Publicano, putz, e pecador. E outras figuras aqui, outros personagens que também têm alguma coisa a ver com a gente. Fariseus e escribas, vendo o movimento, sempre desgueio, né? Uma coisa meio capricorniana. Eles vendo murmuraram assim: este aí, né, que está na moda, que está pregando, que está se dizendo filho de Deus, é um promíscuo. Ele recebe pecadores e come com eles. Aí, ainda em Lucas 15, continua dizendo de 3 ocasiões em que Cristo demonstra como ele se dispõe a servir a humanidade. São três ilustrações acerca desse processo de serviço de Cristo Jesus. É a parábola da ovelha, mais conhecida como a parábola do Oswaldo. Famosa, todo mundo conhece, né? Então, o pastor tinha 100 ovelhas. Ele mantém 99 guardadinha, enquanto vai atrás de uma ovelha que se desgarrou. No mundo da quantidade, você fala, não, essa conta não está batendo, então eu arrisco 99 ovelhas por causa de uma? Loucura. Loucura para nós, sabedoria para Deus. Né? Porque, ao resgatar essa ovelha perdida, os próprios anjos comemoram. E a gente vai entender por que em seguida. Uma outra ocasião em que a conta na nossa tabela de conversão não bateria, né? A mulher que tendo 10 dracmas perde uma, né? Porém, ela vai à busca, ela se engaja em achar essa única dracma. E ao achá-la, regozija e comemora com as suas amigas. E, por último, a parábola do filho pródigo, propriamente dita, que a gente não reproduziu, porque é grande, porque a gente conhece de cor, eu acho. Né? Então, um pai tinha 2 filhos. Um filho mais conservador, que fica com o pai, administrando seus bens, bonitinho, enquadradinho, e um filho maluco, que diz o seguinte: ô pai, cara de palmete, ele diz assim, me dá a minha herança agora, porque eu vou, no modo Explorer, conhecer o mundo. O pai atende ao pedido do filho, né? Dá a herança para o filho, e o filho vai.
Então, o pai dá a herança ao filho, espera, entristece, resgata, regozija e premia. Essa é a história do pai nessa parábola. O filho, eu coloquei o menino, não se sabe por quê. O filho pede ao pai a herança e vai, vive a vida, encontra satisfação, encontra frustração, julga, condena, arrepende e volta para o pai. É quase que uma unanimidade dizer que essa parábola representa a nossa jornada espiritual, né? A famosa involução, nadir da materialidade e posterior evolução. A gente está no nadir da materialidade. Então, não deveria ser tão surpreendente que nós, já que nos comportamos à maneira do filho pródigo, não seria de surpreender nós estarmos comendo, nessa altura, a comidinha dos porcos. Diferença entre nós e o filho pródigo é que ele, via reminiscência platônica, provavelmente, David, fala o seguinte: tem alguma coisa melhor do que isso aqui. Né? E vendo assim, e lembrando assim, ele começa o caminho de volta. Vamos lá. Porque o David dizia, olha, a alma é imortal e é imortal mesmo. O David quase fechou assim e a gente quase fica feliz com isso, né? Só que ele não acabou a palestra ali. Quando a gente começou a comemorar a história de que a alma era imortal, Ricardo, ele continuou, a palestra continuou, né? E aí a gente continuou com a pulga atrás da orelha. Por quê? Se a alma é mortal, se a alma não é imortal, o fato é que não é da dignidade humana manter-se, escorar-se numa alma que tenha uma vida vegetativa. E talvez isso seja aquilo em que a gente deve se engajar, em que a nossa alma seja nutritiva, tanto para nós quanto para o próximo. Né? Porque a gente cai num dilema meio que igual o dilema da lei da reencarnação, né? Se a lei da reencarnação é conveniente ou é inconveniente para que a gente avance ou deixe de avançar, né? Alguns dizem, olha, para muitos, importante é que não se acredite na lei de encarnação, da reencarnação, porque aí as pessoas se engajam, as pessoas não folgam, né? Já que acaba tudo nessa mesma, eu vou agilizar. Outros dirão, não, é interessante que a gente acredite na lei da reencarnação, porque a gente tem um projeto, a gente tem a oportunidade de ter um projeto continuado de evolução, né? Então, é um problema sobre o qual a gente deve meditar e que, na verdade, a partir dele, da meditação sobre ele, você pode se determinar de forma diferente no viver a sua vida. Mas, em termos de o que prejudica a minha alma de ser, afinal de contas, melhor do que ela é. Né? Primeiro, para entrar nessa questão que eu quero apresentar para vocês, que é a questão da objetividade, eu gostaria que a gente trabalhasse com a premissa de uma alma superior e de uma alma inferior, que é uma proposta platônica, inclusive. Né? E em cima dessa premissa, a gente vai fazer o exercício de contrapor àquilo que nos prejudica e nos retarda grandemente, que é a subjetividade, a ideia de objetividade. Né? Porque quando eu me regro, ou melhor, quando eu me norteio pela minha subjetividade de forma isolada e de forma praticamente exclusiva, sem ir às coisas mesmas, o que acontece? Eu começo a viver uma vida, praticamente uma vida paralela, uma vida que não tem lastro com a realidade.
que não se relaciona com a realidade, menos ainda com a objetividade. Então vamos lá, pegar emprestado do Chuon algumas noções sobre a objetividade, para que, a partir da apreensão dessas noções, a gente comece a ter alguma chance de olhar para a subjetividade e regenerá-la em alguma medida. Então ele vem dizer assim, que a objetividade é a perfeita adaptação da inteligência à realidade objetiva. A inteligência e a vontade são objetivas. Ou seja, a objetividade é algo que não se presta ou não se verga à minha interpretação ou a representações. As coisas são o que são. As coisas, pessoas, os entes são o que são. Independente do que eu acho sobre eles e independente de como eu os classifico, como eu os represento. As coisas são o que elas são. Quando ou onde eu tenho alguma competência, ou posso desenvolver alguma competência para sair da minha subjetividade ruim para uma possibilidade de objetividade. Isso acontece na minha interioridade. É aqui o terreno onde eu vou conseguir começar a fazer esse trabalho. E o que é essa interioridade? É a concentração perseverante da vontade nesse interior, que, segundo a palavra de Cristo, é o próprio coração. Me parece que a questão do ser humano não é tanto ser malzinho ou ser bonzinho, mas é ser equilibrado, né? Para que ele tenha esse equilíbrio, é necessário que ele tenha um centro equilibrador. Algum centro que o informe, desde dentro, o que é esse equilíbrio. A partir daí, desse núcleo praticamente bussolar, ele consegue se nortear e consegue se encaminhar volitivamente. Não por impulso externo, mas por uma inclinação da vontade. Via interioridade, a gente tem acesso à fé e virtude, sem as quais o homem, aos olhos de Deus, não seria homem. Então, a gente vai explorar um pouquinho nessa singela palestra aquilo que é peculiar ao homem, que eu acho que a gente esqueceu um pouco o que é o homem, né? Onde reside a minha humanidade? A gente vai vivendo de uma forma tão automática que a gente sequer percebe um estado de coisas que é inferior, que é indigno de nos chamar homens, né? Esse homem, ele porta uma alma. Esse homem, de fato, ele porta uma alma que é capaz de inteligência e graça, que é capaz de julgamento desinteressado. Percebam que essas capacidades, essas faculdades, elas são francamente impossíveis ou difíceis de serem realizadas na subjetividade. Inteligência e graça, julgamento desinteressado, raciocínio, meditação assimilante e deificante, vontade livre, desprendimento nem se fala, sacrifício e ascese. A alma, se nós nos debruçarmos sobre os pensadores, sobre filósofos, teólogos e que tais, a gente vai ver essa similaridade, ela vai ser tida como sensibilidade, como capacidade de amar. Objetividade desinteressada, bondade, generosidade e compaixão. Se compraz na felicidade dos outros. Essa é a alma de cima. Vamos lá. Então, vamos lá. Ser objetivo é reconhecer que a quinta essência e última razão da capacidade de ser objetivo é o absoluto,
na subjetividade você não contempla o absoluto. Por quê? Obviamente, a subjetividade ela está para a manifestação do que é parcial. Ela não dá conta de manifestar o que é absoluto. Não cabe nela. A inteligência é objetiva. Registra o que existe e o que é. Isso é fundamental, isso é fundamento. A inteligência é objetiva, registra o que existe e o que é. O contrário disso é a rejeição do absoluto, que não é humana, mas satânica. Essa questão de rejeitar o absoluto, ser um elemento satânico, é importante que a gente destaque aí esse elemento satânico como um agente de subtração. É uma pegadinha bem interessante. Todas as proposições, as sugestões de Satã tendem a nos fazer menos do que somos. Elas são reducionistas, elas nos recortam. Então, a pretexto, às vezes, né, capricornianamente falando, de recortar o outro, a gente está se recortando. Em reduzindo o outro, você está se reduzindo. Porque o outro, como a gente já estudou bastante, na verdade, é uma parte de mim. Né? Então, o zelo para com o outro deveria ser algo extremamente natural. Mas não é. Vamos lá. Posso fazer 2 perguntas? Pode. Vem. Não, Pode, claro, imagina. Primeiro, nós podemos dizer que uma pessoa que tem pouca inteligência, provavelmente ela terá uma má subjetividade, porque ela carece de uma boa objetividade. Essa é a primeira pergunta. A segunda, com relação a Satã. Você diria que, muitas vezes, você se fazendo de humilde, você está sendo satânico? Nossa, mas muitas vezes. Muitas vezes. Para você responder essas perguntas, elas têm que, na verdade, pulsar dentro de você. Mas pulsar mesmo, pulsar de tal forma que a subjetividade não logre calar essas questões em você. Né? Porque ela vai tentar. Então, quando você fala, ora, a inteligência pode, ou melhor, a falta de inteligência pode levar a uma subjetividade ruim, eu diria que quase fatalmente levará. Né? O que está oportunizado é a capacidade ou a condição de reverter esta tendência, mas ela está posta. Se você tem um limite daquilo que, por excelência, te levaria a uma objetividade, é claro que você está com um abacaxi aí na mão para você resolver. Porque é muito instrumental de alcançar a objetividade a inteligência. A segunda questão É se, como a atitude satânica ela é de subtração e de redução, de afunilamento, se normalmente a nossa prática de humildade ela é satânica no sentido... Olha só. Então você está falando do quê? Ainda não acabou? Desculpa. Porque me veio uma coisa. O que me veio? São 2 reduções. Né? A própria humildade é um diminuir-se. Mas o diminuir-se da humildade é maravilhoso, porque é um diminuir-se que vai coincidir com a sua real condição. O humilde, ele só constata aquilo que ele é. E ele dá publicidade a isso, porque ele está despreendido de si. Né? Então, o humilde não é blasé quando ele demonstra, ele nem diz, né?
quando ele demonstra uma certa insuficiência, ele não é nenhum problema para ele. Já o satânico é o farisaico, né? Imagina, são seus olhos, diria o humilde satânico, né? Por quê? Porque aí sim é uma redução fingida, né? É uma redução fake, tendente à satisfação de algum interesse, lógico. Senão ela não se daria. A objetividade revela que é o absoluto que pertence à realidade positiva, ou tudo o que chamamos de bem. Olha, ele faz coincidir o bem com a realidade positiva. Daí o Fugante, por exemplo, o Fugante imanentista dizer que, olha, não tem problema nenhum com a realidade. O problema é como você lida com ela, mas ela em si não tem problema. Talvez você não tenha olhos de ver na realidade positiva que ela é o próprio bem. Ou nas vidas de cada um de nós que a minha vida é a melhor do mundo. Olha para isso. A gente não saber isso, Ricardo. Ozzy. Por que é terrível? Porque em Deus vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Estando aqui, você achar que a sua vida não está errada, está feia, é estranho. Então, não vou falar nada. Acho famoso. Não, o caso do Carneiro de Sá que ele trouxe, que se matou, e era uma pessoa inteligente, sensível, né? Você vê que interessante, às vezes, você tem qualidades que não te permitem perceber que você vive em Deus, que você é em Deus, que você tem a vida em Deus. É muito louco, né? Às vezes falta algo mais para você ter esse regozijo de estar aqui. Então, às vezes falta algo mais, eu concordo contigo. Mas às vezes algo está a mais. Algo está exacerbado. O Ricardo dizia da hipersensibilidade e da ditadura da hipersensibilidade. Eu sinto, logo existe. Ou logo está certo, logo é... Não, você sente, ok, mas cuidado com a questão da subjetividade. Então, o supersensível, o superativo, o superinteligente, deixa de lado. Primeiro para você, depois em relação ao outro. Né? Essa coisa superlativa, essa coisa inflada, não nos convém, né? Nos compromete. A gente trouxe aqui uma passagem daquelas que é preferida da gente, né? O que será que diz para a gente as passagens que a gente prefere? Bom, é o negócio de Maria e Marta, né? Jesus visita Maria e Marta. Então está lá uma cozida, né, com Jesus, ouvindo insaciável as palavras do mestre, enquanto a outra está trabalhando, né? Está fazendo lá os quitutes e tudo. Foi fazer o café para a Natália. Enquanto uma ficava cozida com Jesus. Aí a Marte, né? A superativa, a hiperativa. Ô, Jesus, né? Você que sabe tudo, mas escuta aqui, eu tô ralando não sei quanto, e minha irmã está aqui com a carinha para cima, te ouvindo. Dá um toque para ela, me dá uma força. Jesus, Marta. Tinha que ter paciência, fala sério. Marta, o negócio é o seguinte, a Maria escolheu a melhor parte. O que é isso, gente? Senão a fina flor do ser humano. O discernimento. Tem sempre alguma coisa para fazer, né? Agora, o que deve ser feito? Eu acho que foi o Ricardo que falou, se vocês morressem amanhã, vocês estariam hoje aqui? Perguntou o Ricardo. Todos calaram. Não sabiam. Só vale a pena estar aqui. Você só está aqui hoje no lugar certo, na hora certa,
se você respondesse positivamente a pergunta. Se não, não, foi só não tenho o que fazer hoje, eu vou na fraternidade. Vou na fraternidade porque minha sogra chegou. Isso, também é um bom motivo. A objetividade é a verdade na qual sujeito e objeto coincidem na medida do possível. Na medida do possível aqui é fundamental. Por quê? Nem todo objeto com quem a gente estabelece relação cabe em nós. Aí por quê? Porque eu sou um ser empírico. Eu não sou um ser total ainda, dizia a calopsita David, ao ser admoestada pelo Oswaldo. Ah, David, mas como é que é isso? Como é que você cuida da sua alma? Ele saiu-se bem. Nada disso, nem disso, nem disso. Eu estou engajado. Eu sou um aspirante sincero. Ótimo. Viu, menino? É 10, nota 10. Não se deixa apanhar pelo Oswaldo. Aqui, essa faculdade maravilhosa, né? De discernir e saber o que é importante, afinal das contas. Se você sabe assim, você sabe que o essencial deve preceder ao acidental. Que o necessário deve preceder ao contingente. Dizendo assim, a gente não está diminuindo nem a beleza do acidental, menos ainda a beleza do contingente. Né? Isso aqui é a possibilidade, o acidental e o contingente é a possibilidade de sermos criativos, inclusive. Senão seríamos seres idealizados só. Não, a gente quer ser mais. Resgatando aquela questão da nossa humanidade, que é linda. O homem é racional, a partir disso a gente o distingue do animal. A gente pensa, ou tenta pensar. Possui intelecto, por isso é capaz... Intelecto, não inteligência, hein, gente? Não vamos confundir. Por isso ele é capaz de imagem e semelhança de Deus, capaz de absoluto e, por consequência, a partir dessa noção do absoluto, dar um sentido ao relativo. Né? É a partir do homem que todas as coisas são significadas. O homem é o nomeador por excelência. A gente tem que se dignificar a cumprir essa vocação, mas ela está posta para nós. Aqui, a gente tentando brigar, a gente não, Schuon, com os imanentistas, né? Sem abertura para a transcendência, a inteligência humana seria um luxo, tão inexplicável quanto inútil. Então, o David fala, olha, o negócio do mundo sensível, não é isso? Assim? Eu não peguei a coreografia do David. Então, é o mundo sensível e o mundo das ideias, né? É assim que fala? Quando você descarta o mundo onde as coisas são, né, para tentar explicar a nossa passagem por aqui, só pela imanência, alguma coisa falta, necessariamente. Né? A própria inteligência denuncia, ou é capaz de denunciar, uma inconsistência de fundo numa possibilidade que se restringe à imanência, sem consideração da transcendência. A alma. Olha, gente, a alma. Ela ama a beleza, deseja a felicidade e exerce vontade. Poder anímico é uma coisa da NASA. É fantástico. E da NASA. E de quem? Da NASA. Da NASA. Ama a beleza, deseja a felicidade, exerce vontade. Vamos prosseguir. A beleza. A beleza pode ser sensível e fora da alma e pode ser percebida a partir de um encontro acidental. Então, os meus sentidos, ao serem submetidos a um determinado estímulo, reagem, né?
determinando aquilo com o que ou quem ela entrou em contato como belo. Mas ela faz assim a partir dos sentidos mesmos, né? Agora, existe uma possibilidade de relação com a beleza que é interior, que ocorre a partir da alma. Que aí, novamente, a gente vai para a reminiscência, que é a consciência de Deus, o encontro com Ele. Como? Pela fé. Qualquer encaminhamento para Deus, por Deus, qualquer encaminhamento espiritual sincero, ele só se demora quando ele está patrocinado pela fé. Se você não acreditar, você não vai. Você está indo para as coisas que você ainda não viu, com a certeza de que as verá, ou com a intuição de que as verá. A fé é uma loucura, na verdade. Né? Como amor. Como o amor. Ah, o amor. Né? Virtudes. As virtudes comunicam a beleza da alma e do bem soberano. Olha que bonito. Mas as virtudes são dons de Deus. Isso aqui é que o satânico às vezes não considera. Ele é malandro, mas não é muito. Porque ele vai usurpar uma virtude ou tentar estampar uma virtude que ele não tem. E ele não tem, não é porque ele não conquistou, é porque é Deus que dá. Ninguém vai ao Pai se não for chamado. É anterior. Né? Eu, quando manifesto uma virtude, eu estou dando expressão àquilo que foi depositado em mim. Se você coloca na sua agenda que vai, como é que fala? Desenvolver virtudes, disso decorre N efeitos colaterais. O fanatismo, a arrogância, o orgulho, quer seja intelectual, quer seja espiritual. Tudo porque está na sua agenda vir a ser virtuoso. Aí você vai para o método e o método vem com a receita. Aí vai que você dá o azar de ser fiel à receita. Pronto. Você se acha virtuoso. Né? E daí vai decorrer que você vai inflar e você vai sair da possibilidade da graça de ser contemplado com a virtude. Então a vontade de potência, a vontade de poder, ela é tenebrosa se ela não tiver o cordão umbilical com o absoluto. Considero que sim. Muito perigosa. Para si e para o outro, né? Então a virtude é essa mensagem de beleza que é a bondade. A virtude é deixar passagem livre na alma para a beleza de Deus. Eu acho que isso é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Qual seja, não deixar passagem livre na alma para a beleza de Deus. Essa sim é uma redução legal. Tem que haver um reduzir-se, um diminuir-se para que ele cresça. Se eu não promovo esse espaçamento em mim, a virtude não tem onde se instalar. Ela passa ao largo porque eu não preparei um espaço para que ela brotasse. Entende? Max Heindel vem dizer que o mal deve morrer por inanição. Porque a gente está falando muito em bem, né? O bem combate o mal somente sendo ele mesmo. Que é outra inclinação nossa muito pueril, mas muito recorrente. O moralismo pede que a gente faça assim, né? Divida as coisas em preto e branco, bom e mal, né? De tal forma que, às vezes, ao determinar que algo é mal, que algo é ruim, eu falo, nossa, eu tenho que combater isso. Não só fora de mim, mas também dentro. E aí, a gente se torna o maior inimigo de si mesmo. Olha a confusão. Né?
muitas práticas desamorosas com a gente mesmo, com o outro nem se fala, mas com a gente mesmo, decorre da intenção de combater o mal, como se ele não nos constituísse definitivamente, né? Não é uma possibilidade interessante da gente pensar, será que o mal não nos constitui em alguma medida? Será que o mal não constitui o próprio cosmos em alguma medida? Não se sabe. Então nós temos que Deus é ser, consciência, felicidade. Ele é ser, exercendo poder, consciência no exercício da sabedoria e felicidade na contemplação da beleza. Esse é Deus. E o homem? O homem é vontade, inteligência e sentimento. A vontade, a atividade, a inteligência, o conhecimento e o sentimento, o amor. Não podemos amar sem conhecer um objeto, nem amá-lo sem querer. Olha que receitinha interessante para a gente verificar, para a gente usar cada vez que a gente pensa que ama algo ou alguém. Será que eu conheço aquele destinatário do meu amor? E em não conhecendo, é de amor que se trata? E amar sem querer também não é possível. Quem não ama a seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? E a coisa mais comum de acontecer é você verificar em você ou no outro a prática ou o discurso, né? Eu amo a Deus, né? Eu amo Deus. E aí você estabelece ou verifica como é que se dão as relações com o próximo daquela pessoa que discursa assim. Aí você fala, será? Você não ama seu irmão a quem vê? Está aqui, né? Está no jeito de você amar. Como é que você ama a Deus? Inconsistente. Nesse ponto, eu acho que a questão da reminiscência, Carmen, é muito importante, porque quando você ama o outro, esse amor, se ele for sincero, há muito de reminiscência da irmandade original. Assim como o amor a Deus também, há muito de reminiscência de onde você veio. Eu acho porque o amor, ele tem essa coisa linda, né? Que é a reminiscência da união. A reminiscência de quando nós não éramos partidos. Hoje a gente é condenado a levar uma vida com o coração partido. Mas é porque não deu certo com A ou com B? Não, porque já de saída nosso coração já está partido. Ou repartido, como queiram. Né? O homem pode conhecer, querer, amar. Querer é agir. Tem aqueles quereres em tese, né? Não tem o querer em tese. Eu quero isso, aquilo. Tá, e o movimento? Não tem. Só fica no quero. Né? Queremos Deus realizando o que nos leva a Ele e abstendo-nos do que nos afasta dele. Então, um querer Deus implica uma postura coerente com essa coisa de quero a Deus. Né? Então, a gente sabe, ainda que intuitivamente, aquilo que nos afasta e aquilo que nos aproxima de Deus. Essa intuição é inata em nós. Mas aí o querer, aí a gente vê o tamanho desse querer. Não é tudo isso. E a gente se desvia, a gente inverte essa lógica. Amamos Deus gostando de conhecê-lo e querê-lo, e amando sua manifestação, à nossa volta e em nós mesmos. Então, essa é outra inclinação que é cada vez mais rara, né? De amar a manifestação de Deus em nós ou à nossa volta. Porque, por exemplo, vamos para a obra de Deus. A obra de Deus tida e a vida é a natureza, por exemplo. Aí você está numa metrópole e você vê só, praticamente, a mão do homem, a obra do homem.
né? A obra de Deus você não vê. Ou bem você tem essas tintas fresquinhas dentro da sua alma do que é a natureza, ou você não tem como manter essa região da sua alma vívida. Não tem. Você tem muitos impactos contrários a isto aqui. Em você mesmo, tem tanta coisa que você é sequestrado a fazer, a dizer, a pensar e a sentir, que também em você a reminiscência não acontece, né? Por falta de estímulo até. Então o mau Saturno é um sequestrador de almas. Nossa! Sim, sim. Precisamente. Um mau Saturno, né? Porque também não vamos esculachar aqui com meu Deus, né? Aqui. Maneiras de se relacionar com essa instância divina. Maneiras de manter a nossa alma vívida pela compreensão que é intelectiva, pela concentração que é evolutiva e via confirmação que é afetiva, né? Então, quando você verifica dificuldades ali na coluna da esquerda, né? Ou melhor, na coluna da direita, é porque as instâncias trazidas ali à esquerda, elas estão muito relegadas, elas estão abandonadas. A gente tem que se engajar nessas faculdades para conseguir ter alguma compreensão, alguma concentração e aí sim confirmar via afeto a relação com o divino. Isso está numa hierarquia? Não. Embora em filosofia Rosa Cruz você tenha aqui o mundo do desejo, né? Está abaixo do mundo do pensamento. E a vontade sequer se enquadra nesse esquema hierárquico, né? A vontade é algo à parte. Você diria, Carlinha, que a fé é uma amálgama da inteligência, da vontade e dos afetos? A combinação desses três elementos, dessas três modalidades de força anímica, podem alicerçar a fé? Eu não consigo ver como alicerce. Eu vejo mais como retroalimentação, interdependência. A confirmação, que é afetiva, tem dois polos. A fé, que se refere à inteligência e conhecimento, e corresponde à qualidade divina que salva e liberta. Então, para ser salvo e liberto, você tem que estar na instância da fé. Olha só. Só quem tem alguma noção da sua insuficiência se coloca na instância da fé. Né? A virtude que se refere à vontade e à prática e é a qualidade divina que o faz viver e o acumula de benefícios. A virtude faz viver e acumular de benefícios o homem. A virtude é retroalimentadora. É. A virtude é show. A inteligência. A inteligência tem por símbolo o cérebro, que registra e formula a racionalidade. Mas não dá conta da intelecção. A intelecção para o Chuang está mais relacionada com o coração. O intelecto é fonte de discernimento e da vontade do amor. Por quê? A partir do amor, ou com o amor, é que você pode conhecer. Se você não está inclinado para o amor, para o erotismo, a medida de segurança, inclusive, o conhecimento que é apto a te levar
a agir, não acontece. Né? A vontade que você tem, a vontade de amor, eu diria, é que alarga a possibilidade de você conhecer. Porque o conhecer é bem isso, uma vontade de relação. Né? Você vê que a Nikita Suzanelli, ela inclusive fala que o suprassumo da inteligência está nos rins, né? São os rins que encaminham para a sabedoria. Olha que loucura. Loucura. E bonito, né? Muito bonito isso. Funções espirituais são o discernimento, união, fé, virtude. De novo, né, a gente repetindo. A fé. A fé é um sim com toda a nossa alma, a divindade e as coisas divinas. Se ele for sincero, de novo, né? Ai, Jesus vai ter que ser sincero. Se ele for sincero, produzirá, desenvolverá ou estabilizará a virtude. Então, é a fé, digamos assim, que atrai a atenção de Deus para te brindar de virtude. É um encaixe, né? Encaixe não pode, né? Não é isso, né? Isso não pode, né? Portanto, clama, Cristo Jesus, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. A nossa malandragem é dizer o seguinte, imagina, eu não posso ser perfeito, é a falsa humildade, né? Imagina, que isso, eu posso ser perfeito. É o Nil no começo do É matriz. o Nil no começo do matriz. Não está em mim a possibilidade da perfeição? Você vê como é importante a via afirmativa. A fé é um sim. E esse sim tem que ser sincero. Aí ele vai estabilizar a virtude. Então, a via da redução satânica é a via do deixa para depois, não é agora, melhor não. Não estou pronto. Melhor não. Não estou pronto, é no braço. Então, se a gente puder transformar a nossa vida em sim, de manhã até a noite, aceitando tudo, de bom grado, com graça, muda tudo. O filósofo Lulu Santos, ele clama que a gente tem que ter habilidade para dizer mais sim do que não. É habilidade, né? É futebol arte. Vamos lá. Inteligência. A inteligência pode ser ativa ou passiva. Ela vai ser ativa quando nos capacita a discriminar o relativo do absoluto. Olha aí. Você imagina o que... Imagina, só olhar para a vida, né? Como ela é. A dificuldade de viver a vida sem essa habilidade de saber o que é relativo e o que é absoluto. A inteligência ativa é a atividade do intelecto divino em nós. Esse intelecto divino, ele nossa, grita por encontrar oportunidade de manifestação em nós. E a inteligência passiva? A inteligência passiva é a contemplação de Deus. É o contrário daquele que diz assim, como diz o ditado popular, aquele que acha bonito ser feio. Né? Como assim? Ser feio é feio mesmo, Ricardo. Né? E quando você inverte esse valor e começa a dizer que a beleza está onde ela não está, fica difícil, fica irremediável a recuperação da sua noção, da sua possibilidade estética. Né? Quer dizer, uma das maiores degenerações é relativizar o próprio relativo. Exato. Quando você relativiza o relativo, você vai muitas oitavas abaixo. O relativo deveria, né? Ele é um usurpador, né? Quando ele, aliás, ele se mostra usurpador quando ele cai no relativismo. Né? Originalmente não. Vamos lá. A conformidade de nossa pessoa e, portanto, da nossa sensibilidade à realidade divina que nos determina e que nos atrai simultaneamente. Essa conformidade da alma divina é interior ou exterior, seja devocional ou generosa em relação a outras criaturas. Então vejam que sempre
A medida da minha relação com o outro é a medida da minha relação com Deus. Nossa! Mas em todos os casos? Eu acho que sim. Então, a gente tem que olhar muito para a nossa instância relacional, né? Como é que eu estou com a questão da alteridade? Porque daí você vai saber como é que você está na relação vertical também. Na horizontal, como na vertical, como é em cima e embaixo. Conhecer Deus é vê-lo aqui em toda parte, vê-lo nele mesmo, nas suas manifestações. A gente já disse assim, querer Deus, agir de acordo com Ele e por Ele é querê-lo, agora e sempre. Como é que está o tempo? Já foi? Não. Bateu 3 horas. Exatamente. Tá. É que alguém me prejudicou, eu não lembro. Para toda alma sensível, amar a Deus é amá-lo única e totalmente, amá-lo mais que as criaturas, mas ao mesmo tempo amar nele. Pronto. Olha o segredo dessa questão relacional horizontal vertical. Que existe uma divina essência no meu irmão. O ritual, está lá no ritual dito assim. Existe, mas todo, irmão, todo. Isso é surpreendente. Existe uma divina essência no meu irmão. Inclusive marido e mulher, isso que é complicado. Inclusive lá em casa, vamos lá. É. Ufa, é o último. Regozijai-vos e arrependei-vos. Olha aqui, eu queria dar uma boa notícia. Então eu fui lá na parábola dos talentos, imagina, do filho pródigo, para ler assim, ó. Mas o pai falou aos servos, trazei-me depressa a melhor veste e vestilha e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o, comamos e façamos festa. Este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Então, os meus votos sinceros para vocês, para mim, para toda a humanidade, é que a gente comece a jornada do filho pródigo a partir do momento que ele diz: nossa, estou comendo a comida dos porcos. Na casa do meu pai, o menor não está passando esse perrengue que eu estou passando. Então é isso. Fora isso, e com isso, que as rosas floresçam em vossa cruz.